Prosseguindo, eu passo a palavra ao procurador do Estado de São Paulo, Márcio Soleto Felipe. Comecei destruindo a mesa, a cadeira, o microfone. Difícil levantar ela? Não, já deu, obrigado. Bom dia a todos. Prazer e uma honra estar nessa mesa. Agradeço o convite da IMERGE, a possibilidade de compartilhar essa mesa com duas personalidades importantes e republicanas e necessárias no momento que nós estamos vivendo. Eu resolvi entender o tema dessa mesa como um desafio conceitual. O tema proposto, a presença do neofascismo na sociedade brasileira hoje. Então, nós usamos a expressão fascista quase como um xingamento, né? Quase como filho do não sei o quê. Você é um fascista, você é um filho... Mas, para além disso, seria possível, conceitualmente, assim, rigorosamente, entender que há, efetivamente, algo, hoje, na nossa sociedade, que remeta, em termos rigorosos, ao que aconteceu na Alemanha, na Itália, nos anos 20, 30, 40, eu entendo que é possível sustentar isso para além do xingamento e para além, em termos estritamente conceituais. O fascismo, em muitos aspectos, eram regimes não diferentes de outras experiências históricas caracterizadas pela violência do Estado contra forças populares, trabalhadores, sindicatos, organizações de esquerda. Houve outras formas violentas de dominação política e social, negação de direitos, etc. Mas o que apareceu na Alemanha e na Itália tinha algo específico. No primeiro momento, ninguém se deu conta. Os soviéticos não perceberam esse elemento específico e usaram um conceito mais ou menos genérico. O fascismo, a frase atribuída a Stalin, o fascismo é uma ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e agressivos do capital financeiro. E, certamente, o fascismo era isto também. Quer dizer, o fascismo tinha, em comum com outras ditaduras burguesas, vários aspectos. Era uma forma de dominação terrorista que impedia o exercício de direitos, liberdades e garantias. E esmagava movimentos populares e organizações de esquerda. Mas nós podemos identificar isto tudo, por exemplo, na Comuna de Paris, 1870, 1871. Um governo popular foi esmagado com extrema crueldade e 20 mil pessoas foram executadas. Mas nós não dizemos, eu sou estranho dizer que Thiers, o líder da reação contra a Comuna de Paris, era fascista. Quem pôs o ovo em pé, estava na frente de todo mundo, ali, estava dentro do nariz de todo mundo. Quem pôs o ovo em pé e percebeu que aquilo era uma novidade histórica foi Palmiro Togliatti, histórico dirigente do PCI. Ele viu que, óbvio, era uma ditadura de direita, violenta, cruel, mas que, além disso, tinha uma especificidade. Ela queria ganhar a consciência das massas. Ela buscava o consenso para transformar a sociedade em uma unidade orgânica. Para isso, é necessário eliminar conflitos.
fascismo percebeu uma segunda possibilidade para eliminar conflitos: capturar a consciência das pessoas. Isto era uma novidade histórica. Thiers não se preocupava com isso. Para ele bastava dar porrada. Bastava matar, intimidar pelo terror e pela violência. E por que era necessário, então, por que surge historicamente esta forma nova, né? Este partido de tipo novo, como chamava o Togliatti? Porque surgiu o poder bolchevique. Até então, o socialismo era uma ameaça contida pela violência. Mas comunistas tomaram o poder e se consolidaram no poder. Aí as coisas ficaram graves. Era um desafio novo que exigia respostas novas. A resposta foi o fascismo. Não bastava a violência e o terror, era preciso ganhar a consciência das massas, era preciso buscar um consenso. Particularmente no caso do nazismo, em face da tradição filosófica da Alemanha, esse processo de criação de um consenso foi uma apropriação perversa do romantismo filosófico. Se deu por meio de uma apropriação perversa do romantismo filosófico, a forma como ele aparece, a forma como ele é posto para a sociedade. A base do romantismo filosófico foi a ruptura com o conceito clássico de verdade. No conceito clássico de verdade, a ideia era que a consciência captava a verdade, como se fosse uma máquina fotográfica. No romantismo filosófico, a consciência, o sujeito, o eu, cria o seu próprio mundo. O espírito livre passa a ser o senhor absoluto do dever ser. Quando se está submetido às leis necessárias da natureza, algo está morto. Quando o espírito faz as suas próprias regras, cria o seu mundo, cria o seu dever ser, é vivo. E quem é esse sujeito que cria a verdade, que cria o seu mundo, que não é mais prisioneiro das leis necessárias da natureza? O romantismo filosófico tem uma tremenda plasticidade. O sujeito criador é quem você quiser. O filósofo romântico alemão Fichte, escrevendo em plena invasão napoleônica, sustentava que o povo alemão era o sujeito criador. Fichte inspirou o Völkisch, movimento que graçou na Alemanha do século XIX. E Völkisch significa mais ou menos poder do povo, o espírito do povo, com uma conotação étnica. Abarca o sangue, a tradição, a pátria, o ambiente, a terra e, permeando isso tudo, a etnia. Para Fichte, quem deveria liderar a civilização era o povo alemão. Ele dizia, aspas, o espírito alemão abrirá novos poços e trará a luz do dia a seus abismos, e lançará massas rochosas de pensamentos, a partir das quais as eras vindouras construirão suas moradas. O espírito alemão é uma águia, cujo poderoso corpo se impele ao alto e paira sobre asas fortes e experientes no empíreo para poder ascender para perto do sol, de onde ele gosta de observar. O nazismo apropriou-se disto. E já podemos vislumbrar aí a tragédia dessa perversa apropriação desta vertente filosófica. O sujeito cria o seu mundo, cria a verdade do seu mundo, cria a sua moral. Tudo que está na perspectiva do povo alemão, entendido etnicamente, Völkisch, tudo que está na perspectiva desse sujeito criador é bom. Tudo que não está na perspectiva desse sujeito é mal. Em outras palavras, tudo que é diferente de mim é mal. Tudo que é igual a mim é bom. O povo alemão é um organismo etnicamente ordenado. Tudo deve estar a serviço de sua saúde e sobrevivência. Tudo deve ser homogêneo. O sangue, a raça, entre aspas, a tradição, as crenças, os valores, todo valor
remete exclusivamente ao sujeito que cria o seu próprio mundo. Com esta base, os nazistas construíram um processo penal, construíram uma política de segurança pública, construíram um direito penal. E, especificamente, eles diziam que o direito penal, o processo penal, a segurança pública na Alemanha era Volkisch, era o espírito do povo, que autorizava, que lhe dava fundamento. Então, um historiador do nazismo, que, coincidentemente, tem a mesma análise do Togliatti, né? E aparentemente não tem nenhuma ligação teórica, é um historiador contemporâneo, um acadêmico americano, escreve mais ou menos assim. E aqui é importante porque nós começamos a chegar em algo que tem a ver com coisas que estão acontecendo por aí, que foram faladas. Esse tipo de polícia Volkisch, ou biológica, foi apresentado ao povo alemão como a base racional para o que a polícia fazia. Himmler informou tranquilamente, em março de 1937, que a tradição do Estado mínimo estava morta, assim como a velha ordem liberal na qual, pelo menos em teoria, a polícia era neutra. Enquanto a velha polícia vigiava, mas não interferia para cumprir agendas de seu interesse, a nova polícia, disse ele, não estava mais sujeita a quaisquer restrições formais para realizar sua missão, que incluía fazer valer a vontade da liderança e criar e defender o tipo de ordem social que esta desejava. Segundo Hans Frank, era impensável que a polícia ficasse meramente restrita à manutenção da lei e da ordem. Ele disse que esses conceitos costumavam ser considerados neutros e livres de valores, mas na ditadura de Hitler, a neutralidade filosófica não existe mais. Isto é, apoiar ou abraçar qualquer outra visão política, a não ser o nazismo, era um crime. Para a nova polícia, a prioridade era a proteção e o avanço da comunidade do povo. E contramedidas policiais eram justificadas para deter toda a agitação oposta ao povo que precisava ser sufocada. A polícia podia tomar quaisquer medidas necessárias, incluindo a invasão de lares, porque não existe mais a esfera privada, na qual o indivíduo tem permissão para trabalhar sem ser molestado na base da vida da comunidade nacional socialista. A lei é aquilo que serve ao povo, e ilegal é aquilo que o fere. Então, vejam assim, por que eu estou trazendo esse trecho tão comprido, tão longo aqui? A ideia de que você representa o espírito do povo, e que isto o autoriza a fazer qualquer coisa, tem a ver com coisas que aconteceram. Esse romantismo jurídico, essa ideia de que há um sujeito que pode tudo, que coloca as suas regras, e fica isento de uma postulação objetiva, a gente pode ver em certos ministros do Supremo. Joaquim Barbosa fez claramente isto. Não tem provas, forçou teorias jurídicas, deformou teorias jurídicas, né? Rompeu com os próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal, precedentes claros, que eram aplicados um pouquinho antes e voltaram a ser aplicados depois. Por que alguém se sente autorizado, com alguma retórica, para encontrar uma base racional mais ou menos iluminista para isso, né, mais ou menos rigorosa, né? Por que alguém se sente autorizado a fazer isto? Né? Porque acha que ele representa o povo, representa o espírito do povo. Quer dizer, isso é um tipo de abordagem, de tratamento muito perigoso. E tem precedentes, como isto começa e como termina. Então, nesse momento, desaparece toda a regra objetiva. A polícia pode tudo e não há mais esfera privada. Por isso, não é preciso definir o que é crime. Basta entender que certa conduta é contrária ao povo apenas por meio de um juízo
de uma autoridade. Assim, nós temos o processo específico do fascismo, a combinação de consenso e violência para a uniformização da sociedade. Esse consenso tem uma dupla função: consolida o poder e legitima a violência para a eliminação da diferença. O ódio à diferença é o fenômeno social fascista por excelência. Então, retomando a nossa questão inicial, por que dizemos que tal conduta é fascista ou tal pessoa é fascista? O que existe de específico que nos faz remeter algo ao nazismo ou ao fascismo italiano? O processo de convencer o povo de que o diferente é o inimigo. A tentativa de transformar a sociedade em um organismo, em um todo homogêneo, e de associar desvalores como mal, falso e injusto ao que é diferente ou heterogêneo. Parabéns, hein? Obrigado. Infelizmente não posso ver teu filho. Depois te mando a fita. O que isto tudo tem a ver com a sociedade brasileira de hoje? Tem a ver com o judiciário, tem a ver com o STF, tem a ver com a grande mídia, tem a ver com a visão de mundo da classe média brasileira, que é possivelmente o segmento social mais atrasado, inculto e ignorante do planeta, que não suporta qualquer diferença. Na imprensa, há um paradigma que é a revista Veja, por exemplo, só para ilustrar a ordem de raciocínio. O principal colunista é o tal Reinaldo Azevedo. A técnica é esta: o adversário político é um péssimo sujeito, desqualifica. A família dele é um horror. Ele é um desqualificado. O pai dele fez isto. O pai dele fez aquilo. O pai do outro fez aquilo outro. Eu vi isto claramente. Evidentemente, eu não leio o senhor Reinaldo Azevedo, a não ser quando sou obrigado, quando alguma contingência me obriga. Em uma ocasião, porque eu polemizei com ele. Em outra ocasião, uma colega, uma defensora pública, também foi atacado por ele. E aí eu começo a ver umas coisas assim, ele vai pegar a minha mulher, que é isto e aquilo, ele vai pegar o pai da minha colega para dizer que ela fez isso, fez aquilo. Quer dizer, a ideia é mais ou menos dizer o seguinte: olha, essas pessoas são gente ruim, família é ruim, entendeu? São malvados, né? Então, é o tipo de argumentação que se chama ad hominem, né? Você não discute o argumento, você não discute a posição, você discute a pessoa e tenta desqualificar a pessoa, né? E atribuir um desvalor àquela figura. A esquerda é petralha, que é uma associação pretensamente engraçada entre petistas e os irmãos metralhas, os feios, malvados e sujos personagens das histórias em quadrinhos. Então, a contrário senso, quem não é de esquerda é bom, limpinho e honesto. A linha editorial da revista tem exemplos chocantes. Assim, claramente uma concepção de eugenia, né? Que é aquela matéria que dizia que as pessoas mais altas são mais bem-sucedidas na vida, ganham mais dinheiro. Então, eu quero reivindicar a minha parte, porque eu tenho 1,85 m e nunca ganhei muito dinheiro na vida. Alguém está me devendo. E o Getúlio Vargas e o Rui Barbosa também foram de 1,5 m, né? Então,
O que a revista Veja, o Reinaldo Azevedo fazem é o processo de desqualificação da diferença, que é aquele processo nazista, entendeu? Só é bom, só tem valor, só pode criar o seu mundo, só pode ser considerado o mundo, né, daquele sujeito que é o sujeito da história. No caso do nazismo, era o povo alemão. Aqui é a elite branca, né, que quer a hegemonia absoluta e quer a eliminação da diferença, a diferença somos nós. E consta que o Tivita disse que o objetivo dele era conquistar a juventude brasileira para a extrema-direita. Então, fica claramente explicado a linha editorial da revista e esse processo fascista de conquistar consciências para homogeneizar a sociedade, desqualificando o que é diferente. Algo deste processo também nós podemos identificar no julgamento da AP 470, processo de desqualificação da diferença. Não foi um julgamento partidário. Quem entende que isso era uma mera questão partidária, eu penso que se equivoca. O que se quis condenar foi a esquerda. Associar a visão de mundo da esquerda à corrupção e jogar subliminarmente com a ideia de que a esquerda representa um desvalor. Para isso, fizeram o que fizeram. Agindo sem pudor ou vergonha, distorceram doutrinas, desrespeitaram paradigmas. Ainda no plano do judiciário, o dantesco episódio do Pinheirinho. Quer dizer, o grande erro dos moradores do Pinheirinho foi tornarem-se visíveis em uma cidade reacionária de uma classe média odiosa como é São José dos Campos. Os diferentes têm que ser invisíveis. Se tornam visíveis, têm que ser aniquilados. Quer dizer, a vida material e emocional de 6.000 pessoas foi destruída por máquinas passando em cima de suas casas às 6 horas da manhã, com o tempo suficiente para uma mãe tirar o filho do berço e sair correndo. Então, eu não sei o que pode ser mais parecido com o judiciário no nazismo, na Alemanha nazista do que isto. A classe média brasileira não suporta a diferença. Não suporta negro, não suporta homossexual, não suporta pobre. Quando é de direita, quase sempre tem ódio da esquerda. Ela não é apenas contra, ela não discorda, ela odeia. A classe média brasileira é a favor da pena de morte, da redução da maioridade penal, da execução sumária de transgressores, gosta de frases como bandido bom e bandido morto, e o ideal de polícia dela é o da Alemanha, é o do Volks, da Alemanha nazista. Isso quando o réu é pobre, negro, puto ou gay. Quando é um deles, não. Aí eles querem garantias. A classe média brasileira odeia a Bolsa Família, que é vejam, o quadro de miséria desse país, que é dar R$70 para quem ganha, para quem tem uma renda mensal individual de R$70. Ou seja, uma família de 4 pessoas, 7 vezes 4, 28. Ou seja, uma família de 4 pessoas que ganha R$280, o Estado dá uma bolsa que começa com R$70. Assim, ser contra isto é de uma insanidade, é de uma crueldade, de uma indiferença em relação ao outro, impensável. Então, esses são exemplos do que há de fascismo na sociedade brasileira. Em todos eles há um traço característico, que é o ódio à diferença, que, em última instância, isto remete à estrutura de classes do país. Então, sempre que a diferença aparece como ameaça, a direita reage. A reação da direita à diferença chama-se fascismo. Nós somos os alvos. Nós que somos de esquerda, os negros, os gays, os travestis, os pobres, os que recebem Bolsa Família, os sem terra,
Então, a luta é essa. A questão é, ou esta sociedade será a sociedade de todos, ou será a sociedade da elite branca, privilegiada, irracional e fascista. Então, como diz o Dr. Casara, que tem um blog com esse nome, a nossa luta é dizer, não passarão. Muito obrigado.